Estamos chegando no penúltimo domingo, né, antes da Páscoa. Então, seguimos aí com a série Jornada à Cruz, né, na Quaresma. E hoje é o Domingo de Ramos. Todo ano eu faço a mesma piada, tá? Só para quebrar um gelinho aqui, né? Que a Bíblia fala que eles estavam com palmeiras, né? Que ramo de palmeiras, né? E é sempre um lembrete para quem é palmeirense que o Palmeiras não tem mundial desde a época de Jesus. Não podia perder, todo ano a mesma, assim, só para dar aquele... Tem uns palmeirenses aí que estão se convertendo e tem caminhado conosco aí, participado da Igreja de Coríntios e coisa do tipo, né? Brincadeiras à parte. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 12. Aqui está escrito até o 16, mas talvez a gente vai se estender um pouco mais. João capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim, João capítulo 12, a partir do versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que as coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti, Senhor. Diante, Senhor, do Seu povo, abrindo as Escrituras, Senhor, e pedindo para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre o Seu povo, ao coração do Seu povo, Senhor. Faça uma obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Que a Sua palavra possa ir de encontro, Senhor, aos corações, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. A gente vê, né, algumas coisas que são com um contexto que dá uma ideia diferente quando nós olhamos para cada evangelho. Alguns é mais, como já falamos, alguns são mais rápidos, outros mais detalhados, outros talvez mais resumido, outros mais extenso. E quando a gente olha para essa parte de João, só aparece já Jesus já sentado no jumentinho, diz que ele conseguiu o jumentinho. É muito legal quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, que a gente já estudou sobre, mas assim, não com tanta, ou como a única ênfase do domingo, né? Eu acho legal a gente poder olhar e ver a mesma passagem, só que de um ângulo diferente, numa profundidade diferente. A gente está falando, pessoal, de algo extremamente importante. Toda a Escritura é importante, mas tem coisa que mostra muito mais importância diante da sua complexibilidade. Do que eu estou falando? Jesus não simplesmente montou no jumentinho. Montar no jumentinho não é uma coisa extraordinária, embora assim requer uma certa habilidade dependendo do jumentinho aí. Há uma questão de fazer o bicho andar, às vezes que empacar. Então, assim, pode ter uma coisa milagrosa de conseguir andar por um tempo enquanto a galera está gritando e fazendo a coisa. Mas existe muita coisa no pano de fundo e por trás dessa verdade. Então, ao nós começarmos, então vou fazer, né, esse paralelo com o Evangelho de Marcos para a gente poder dar um pouco mais de ênfase em algumas coisas. Só algumas coisas interessantes
Olha que interessante isso aqui, gente. O capítulo 12 de João começa uma segunda parte, como se a primeira metade do livro de João é dedicado a todo o tempo da vida de Jesus e a outra parte só é essa semana. Então isso nos mostra uma importância. 2/5 do Evangelho de Mateus é dedicado a essa semana. 3/5 do Evangelho de Marcos é dedicado a essa semana. 1/3 do Evangelho de Lucas é dedicado a essa semana. E isso nos mostra uma coisa bem interessante, de quão dramático e de quão importante é esse tempo da Semana Santa. Hoje é chamado Domingo de Ramos e é o início da Semana Santa, o qual muitos de nós viemos de um contexto católico, o qual, quando nós nos convertemos, nós fomos para o outro lado e isso aqui é uma coisa que é religiosa e eu não quero fazer parte disso porque parenta uma coisa e é outra. Ou alguns de nós viemos de um contexto evangélico, o qual associávamos essas coisas a uma coisa que nós não poderíamos participar de alguma forma. Então, nós queremos olhar para isso de forma bem atenta, diante das Escrituras. Olha que interessante, de todos os evangelhos, 4 capítulos, ou uma boa parte desse capítulo, cobrem 30 anos da vida de Jesus, do ministério de Jesus. 85 capítulos tratam dos últimos 3 anos e meio de sua vida e seu tempo de ministério. 29 de todos esses capítulos dos evangelhos se concentram nessa última semana, o qual nós conhecemos por Semana Santa. E isso, então, sinaliza algo de extrema importância para a gente. Não é verdade? Então, essa entrada triunfal, ela tem muitos significados e muitas coisas que nós temos para aprender e viver. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, começando pelo primeiro versículo, fala assim que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo, vão ao povoado. E aí tem essa história de procurem um jumentinho, vai lá, e se alguém falar algumas coisas para vocês, vocês falam que o meu Senhor falou para eu pegar e que ele vai devolver. Porque o mestre não é ladrão, só está pedindo emprestado. E aí eles fazem então conforme... E já começa com uma coisa interessante para mim. Lembra que domingo passado eu falei que Betânia, a gente está tendo um pouquinho de aula de hebraico aí, né? Betânia vem o B-E-I-T, né? Beit, quer dizer casa em hebraico. Betânia, casa da aflição. Jesus gostava desse lugar, gente. Então, às vezes, quando a gente se sente aflito, pensa, Jesus estava constantemente na casa da aflição. Então, ele pode se compadecer das nossas aflições, não é verdade? Só que fala que ele foi a Betfagé, a mesma palavra, Bet, casa. Betfagé, casa do figo não maduro. Você fala assim, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus estava falando constantemente, cara, que o povo não estava pronto, que o povo não estava entendendo. Isso, opa, quantos de nós nos sentimos como muitas vezes um figo não maduro? Ou não estamos na onde nós gostaríamos de estar, ou não estamos aonde que deveríamos estar. E olha como Jesus estava ok de estar nesse lugar. Isso para mim é algo incrível. E uma das coisas acerca, seguindo adiante essa questão do jumentinho que eu falei, que não é simplesmente ele montar num jumentinho, é uma das coisas mais poderosas do Evangelho. Por quê? Porque as probabilidades de alguém, centenas de anos antes de um fato acontecer, proferir, escrever que tal coisa aconteceria. Nós já fizemos essa conta uma vez em algum dos estudos que eu não lembro qual, mas assim, nós fizemos um estudo e olhamos para os números, a probabilidade
de vermos, por exemplo, a Bíblia, de todos os livros da Bíblia, autores de idades diferentes, de contexto diferente, de tempos diferentes, acertarem todas as coisas, a probabilidade é muito pequena. Então a gente vê na palavra de Deus, através do profeta Zacarias, através de outros profetas, Isaías, profetizando centenas de anos antes, e isso acontecendo. Então, quando nós falamos do Evangelho para alguém, ou quando nós estamos conversando acerca do Evangelho, e as pessoas tentam invalidar ou dizer que isso é coisa do homem, que a Bíblia foi escrita por homem, sim, a gente pode entrar nesse assunto de profecia. E no assunto de profecia, gente, a gente não perde. Por quê? Porque Jesus cumpriu todas as profecias e não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. Ele cumpriu todas as profecias acerca do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e ressurreição. E o que isso nos diz? Isso nos diz que se ele cumpriu todas as profecias, há quem diga aí, sei lá, cerca de 200 talvez. Não parei para fazer as contas, mas sei poderia citar muitas, se pegasse para falar. Se ele cumpriu, diante de todo esse tempo, 33 anos e meio na terra, o quanto mais ele vai cumprir as que faltam. Que ele falou que ele vai voltar. E isso é uma coisa incrível para a gente, não é verdade? Então, Jesus ele está adentrando a um tempo, a um território, onde depois de ter passado por grande hostilidade em vários lugares, ter feito muitas coisas, é a primeira vez que nós vemos ele aceitando a adoração, a conclamação e o anúncio dele como rei. Das outras vezes, ele curou algumas pessoas e falou para elas ficarem quietas e não espalharem. Mas quando você é amigo de alguém que morreu e ressuscitou, é bem difícil. Fala lá no finalzinho do texto, né? Fala assim, de tempo em tempo, a ideia, tipo assim, cara, o pessoal ia lá conferir que o cara estava morto, agora ele vive. Então imagina, tipo assim, cara, você é amigo de um cara que morreu. E todo mundo viu. Então fala que as multidões o seguiam. Então é essa procissão, o povo está lá, Jesus está cumprindo profecia, ele está quebrando paradigmas, ele está lá, sendo aclamado como rei, como Messias. Lembrando que para os judeus, até hoje, eles estão esperando um Messias político, um Messias poderoso, um Messias que vai quebrar o jugo da escravidão de qualquer governo que não seja um governo de acordo com o padrão do Messias. Então, nessa época aqui, todas as vezes que eles estavam esperando o rei, o Messias, eles bugavam. Porque Jesus não era nada daquilo que eles esperavam no sentido político, social e econômico. Então, por isso, Jesus, ele quebra paradigma. Porque ele é um rei, ele é o Messias, ele é o Salvador, mas ele é um rei humilde. Fala que ele é um rei humilde, um rei montado no jumentinho. Ele não entrou de charrete, né, chique, como os poderosos da época entravam. Eles, de acordo com as escrituras do Antigo Testamento, na leitura, na perspectiva judaica, esse rei ele ia vir em majestade e poder. E isso não é mentira, é verdade. O que eles não entenderam foi o timing da coisa. Primeiro, fala que ele tinha que padecer. Fala que primeiro ele tinha que sofrer. E fala que ele tinha que morrer. Para quê? Para que ele desse início a essa nova era no enredo da salvação. Então agora, nesse momento, se nós olharmos para o enredo da salvação
como ato, né? O ato da criação, o ato da queda, o ato de Israel, né? A vinda do Messias, então a sua morte abrindo então essa porta da redenção. Então a gente está vendo que depois desse tempo, é o tempo qual nós estamos vivendo agora. É o tempo da igreja proclamar que Jesus vai voltar. Então, o ato 4 acontecendo, a redenção realizada. Então, o ato 5 é onde nós estamos anunciando a volta de Cristo até que Ele venha, até que um dia todas as coisas sejam consumadas. Então, a gente está diante de 2 atos aqui. O ato da redenção realizada, quando Jesus, então, ele vai para a cruz e ele fala, está consumado, está pago, está tudo certo. E o povo, então, está diante disso. Isso nos lembra de várias coisas. O nosso Messias, ele é diferente. Ele não parece com nada que tenha coisa errada. E o povo bugava com isso. Eu já expliquei, o nosso Messias, o Jesus Cristo de Nazaré, ele é santo. Nenhum outro é. Santo quer dizer completamente completo em tudo, sem sombra de qualquer coisa errada. Então, quando nós cantamos que Jesus é rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é santo, ele é muito mais do que essas palavras podem descrever. E isso é uma coisa incrível. Então, esses 2 discípulos, eles são enviados, eles pegam o jumentinho, eles trazem, falam que vão devolver. Jesus poderia fazer tudo isso sozinho. Essa é outra coisa que, para mim, quando a gente observa esse texto, mexe comigo. O rei perfeito, o Messias esperado, o ungido de Deus, o santo de Israel, ele conta com 2 discípulos para ir lá buscar o jumentinho para ele. E ele faz assim com a gente até hoje. O nome disso é parceria. O nome disso é comunhão. O nome disso é vida e missão. Que Deus tem uma missão e Ele não faz essa missão sozinho. Porque Ele criou o seu povo para ser portadores da imagem dEle. E essa é uma coisa incrível. Tem um livro chamado O Senhorio de Cristo, que é um livro incrível, de um cara chamado Verne. Olha que interessante que ele fala sobre o senhorio. O que isso mexe com a gente? A gente está vendo o povo aclamando. A gente vai ver o povo falando, Hosana, salva-nos. É isso que quer dizer Hosana. Mas a gente vê que ter Cristo como Senhor é muito mais do que falar palavras. É muito mais do que cantar coisas. Olha que interessante. Esse cara ele fala das implicações para a sociedade. Olha que coisa incrível, gente. Fala assim, de que forma o senhorio de Cristo tem implicações para a sociedade? No Ocidente moderno, muitos líderes culturais desejam manter a religião no âmbito privado. Olha que interessante. Eles dizem, guarde-o para si mesmo. Muito atual. Ou mantenha dentro da sua família. Isso é para você, tá? Os líderes culturais querem que a maior parte da vida seja secular. Um reino onde a religião não faz nenhuma diferença. Na verdade, estão dizendo, mantenha o seu Jesus fora dos negócios, do trabalho, da educação, da ciência, da tecnologia, do governo, da política, do entretenimento, da mídia e das artes. Mas se Jesus é de fato o Senhor de todas as coisas, e Ele é o Senhor de todas essas áreas da vida. E Ele já está aí em sua autoridade, presença e poder divinos. Você não pode mantê-lo fora. E tentar mantê-lo fora já é uma violação
de sua reivindicação como Senhor. E é isso que a gente quer. A gente quer que Jesus seja o Senhor de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz, de todos os lugares onde nós pisamos. E isso é algo que não dá para ter dividido em porcentagem. Senhor, tu és Senhor disso aqui. Disso aqui. Disso aqui não. A gente não fala isso porque a gente não tem coragem às vezes. Mas na prática, a gente faz. O Senhor é o Senhor do meu coração, mas essa parte do meu coração aqui não mexe. Dessa coisa aqui que eu estou lutando, não mexe. Eu já contei essa história uma vez, no Camboja, o lugar ao qual a gente morou pela última vez antes de voltar para o Brasil. A gente sabia quando alguém importante estava na cidade. Sim, é uma cidade, uma capital suja, muitas vezes fedida. Sim. E o que acontece? Você acordava num certo dia assim, cara, você saía na rua e estava tudo limpinho, bonitinho, com todas as bandeiras nas esquinas, coisas tipo, você fala assim, cara, como é que os caras fazem de um dia pro outro esse negócio? Aí começa a ouvir, fulano tá aí na cidade, cara. O chefe tá aí, o ministro tal tá aí, cara. E aí então, quando chega a hora do ministro ou do bambambam lá chegar, cara, eles fecham todas as ruas. E aí tem os caras fortemente armados e o cara aparece com um carrão, tipo aquelas Commander, tá ligado? Ou Suburban. Tipo aquele carrão enorme mesmo, de patrão. E o cara chega e todo mundo fala, cara, é o primeiro-ministro. Então os judeus estavam esperando alguma coisa desse tipo. Então Jesus, ele segue no seu jumentinho. E aí, o que acontece? Eles começam então a estender os seus mantos, espalharam, né, os ramos que haviam cortado nos campos, iam adiante dele, gritando, Hosana. Uma saudação, uma aclamação. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Cavalgar em um jumento, naqueles dias, já era algo extremamente pacífico. Jesus falou constantemente nas bem-aventuranças, que bem-aventurado, feliz são os pacificadores. Jesus estava lá dizendo, cara, eu sou diferente. E isso é uma coisa incrível. Isso nos remete que Jesus é rei de tudo, sim, ele é. Ele merece tudo e ele veio para cumprir isso, né? Isso nos mostra que o povo estava certo em dizer quem Jesus é. Jesus era aquele que poderia salvar. Jesus é de fato aquele a quem o povo esperava, aquele capaz de redimir e livrar o povo de qualquer tipo de escravidão. E eu gostaria de chamar nossa atenção para essa semana tão dramática. Talvez a gente precisa reorganizar e recalibrar no nosso pensamento acerca disso. E o chamado é a contemplação, de pensar que esses dias até a sexta-feira é um tempo dramático. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para que a gente revisitasse as nossas práticas. De pensar que nós não queremos fazer de forma religiosa, por exemplo, de não comer carne, ou de não tomar álcool, ou de não fazer sexo, seja o que for, só por um dia e no outro dia segue a vida. É que, na verdade, essas práticas, elas são bíblicas. O jejum é algo bíblico, se abster de coisas para poder ter comunhão com Deus, entender o que está acontecendo, é algo precioso e bíblico. Então, a minha oração, quando eu estava preparando para esse tempo, é que assim, a gente seja tomado por esse drama das Escrituras, que a gente seja tomado por essa grande história, o qual nós estamos inseridos. E eu postei um dia desse, né, acerca da importância que é isso para a gente. Talvez isso passou batido por muitos anos. E eu oro para que
a essência dessa coisa, da Semana Santa, da morte de Cristo na sexta-feira da paixão, do silêncio do sábado e da festa e alegria da ressurreição no domingo, capture a nossa imaginação, a nossa atenção e os nossos corações. Isso vai mudar a forma que eu e você nos relacionamos com Deus. Isso vai mudar a forma pedagógica ao qual nós que temos famílias com crianças podemos trazer eles inseridos para essa grande história. Eu já falei e volto a dizer, assim como o advento é para nós, acerca do Natal, para nós não cairmos na loucura do consumismo e da loucura do Natal, o advento nos ajuda. Nos ajuda a calibrar as nossas paixões, os nossos corações, com a expectativa de que cada semana algo é diferente. E assim é a Quaresma, assim é a Semana Santa, e assim é a Páscoa. Mas nós secularizamos isso. Nós não queríamos ser religiosos como alguns, mas nós secularizamos. Como nós secularizamos? E isso, falar sobre isso em Curitiba é mexer com vespeiro. Porque viajar e ter feriado é uma potestade em Curitiba. E eu achava que isso era só da Calvary Curitiba, mas de toda a igreja é assim. Em Curitiba especialmente. E deixando bem claro, isso não é um peso, não é para colocar peso em ninguém, não é para chamar, é para chamar a nossa atenção à contemplação. De pensar que não é uma coisa normal sexta-feira a gente colocar sextou ou ir para a praia curtir no dia que Jesus foi pendurado. Deveria mexer com o nosso coração, de verdade. Isso deveria nos levar a pensar de que é um dia extremamente significante para a história do mundo. Existe um mundo antes dessa sexta-feira e existe um mundo depois. Ah, mas está falando então é legalista, não é para viajar, coisa. Não, não. Faça o que você quiser. Mas tenha isso em mente. O sábado é extremamente pedagógico para a gente, por quê? Porque nós temos corações ansiosos. Ah, mas eu não sofro com isso. Você acha que não sofre. O sábado é extremamente pedagógico para a gente, porque o sábado os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo estavam numa tensão de se tudo aquilo que Jesus falou iria acontecer no domingo. E nós perdemos isso, gente. Nós aderimos a essa questão de ser mais um feriado prolongado, onde o drama das Escrituras não fazem mais aquele efeito. Então, é um convite ao que nós temos repetidamente falado acerca do calendário cristão. Talvez você está chegando, ou você está um tempo aqui, ou você já está um bom tempo aqui, mas você não entendeu ainda. Para nós da Calvary Curitiba, já faz um tempo, o Advento, o Natal e a Jornada à Cruz, agora com o seu nome original, Quaresma, e a Páscoa são os eventos mais importantes dessa igreja. Por quê? Porque são os eventos mais importantes do mundo, da história do mundo. Imaginem como seria esse mundo sem esses dois eventos. Não haveria cristianismo, não haveria nada do que a gente está fazendo, e não haveria salvação. Porque não existe morte sem nascimento. Jesus precisou nascer. Nasceu de forma diferente. Então a gente vê que diante do secularismo, no geral, quando chega nesses dois eventos, o secularismo cai e se prostra diante de um rei. Que não adianta mudar o nome. Não adianta querer mudar as coisas. A Páscoa sempre será acerca do Cordeiro
que foi morto antes da fundação do mundo. Sempre será. O povo antigo celebrava duas coisas acerca da Páscoa: um libertador e a libertação mesmo em si da escravidão. Jesus veio como sumo sacerdote superior acima de Moisés e acima da libertação da escravidão temporária. Ele morre na cruz. Então ele é o nosso libertador e ele é aquele que de fato nos livra da escravidão. Mas antes desse tempo chegar, existe essa semana. Existe ramos, existe as palmeiras. Então, esse chamado para nós, de olharmos para o calendário cristão, de entendermos que isso é extremamente pedagógico para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja. Então, nós podemos celebrar esses dias, nós podemos viver esses dias de forma diferente, com o nosso coração alinhado, com o nosso coração. Você já viveu dias assim, onde seu coração está em alerta? Acho que esse é o chamado da coisa. Está em alerta. Essa semana, o que Deus quer fazer nessa semana no meu coração? O que Deus quer fazer nessa semana na minha família? E eu falo para vocês, assim, de forma enfática, você que é pai e você que é mãe, você está diante de um tempo precioso para poder enxertar e colocar no coração dessas crianças, desses adolescentes, algo que vai marcar a vida deles para sempre. E você que não é pai, não é mãe, é solteiro, isso pode mudar a sua vida para sempre. Você vai poder olhar para a sua vida cristã, onde você vai lembrar de que o seu coração estava calibrado, que o seu coração estava num lugar de alerta. Amém? E eles gritavam, Hosana. Hosana quer dizer, salve-nos. Quantos de nós vivemos em tempos assim, que nós, se tivéssemos coragem, nós íamos gritar, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então nós precisamos, pessoal, recapturar essa perspectiva bíblica e antiga e histórica, que é da jornada cruz e da Semana Santa. Cristãos no mundo todo, de forma diferente, eles têm essa consciência. E, por incrível que pareça, quanto mais a gente olha para o passado, a gente vê o futuro da igreja. Você quer saber o futuro da igreja? Não tente olhar para o futuro. O futuro é terrível. A tecnologia está cada vez mais nos desafiando a viver uma vida normal. A correria da vida, quando a gente olha de forma imaginativa para o futuro, gente, poucas coisas na vida ficam melhor com o tempo. Verdade? Algumas delas, tipo vinho e uísque e algumas coisas assim. Quando se fala acerca da idade, quanto mais ela avança, talvez só a maturidade ou uma coisa assim, né? Mas a gente tem que lidar com os desafios desses avanços. Então, o passado, é no passado. Quando nós olhamos para a igreja do passado, quando nós olhamos para os pais da igreja, quando nós olhamos para as pessoas que viveram uma vida piedosa, nós temos exemplo para seguirmos. E então, mesmo o povo clamando, falando de verdades, eles não estavam de verdade. Eles não estavam compreendendo o que de fato estava acontecendo. E isso nos mostra a realidade do que é a vida cristã. Muitas vezes parece que nós entendemos, né? Eu falo, tem sido a minha expressão acerca disso, que antes de nós julgarmos os discípulos, né, a gente possa entender que a nossa vida cristã é assim. Às vezes parece que a gente entendeu, a gente dá 2 passos para frente,
Às vezes parece que a gente não entendeu, a gente dá 2 passos para trás. Mas tá ok. Tá ok. Então, só de forma resumida, a gente vê Jesus nesse lugar que ele amava estar com seus amigos em Betânia e Betfagé. A gente vê ele cumprindo profecias que são de extrema importância. E a gente vai continuar vendo, conforme a gente vai avançando através dos evangelhos, coisas que os profetas proferiram, que Deus soprou através do Espírito Santo, desde o passado, para que se cumprisse, para que salvação se tornasse disponível para nós, para que a nova criação tivesse dado início, o qual cada um de nós aqui nessa noite que temos Cristo, fazemos parte dessa nova criação. Nós não somos mais o mesmo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E isso é uma vida diferente. E quando se trata do senhorio, não dá para ter só uma parte, tem que ser inteiro. Esse inteiro requer muito da gente. Requer lembrarmos que Jesus falou assim, cara, se você quer me seguir, tem que tomar cruz. Tem que deixar as coisas, cara. Tem que abrir mão. E sabe uma das coisas que eu falo pro meu filho adolescente agora, e eu falaria todo domingo se for necessário. Não existe mãos melhores que a gente possa confiar a nossa vida. Então, quando se trata de ter Jesus como Senhor, de entregar tudo, de rendermos a Ele, de confiarmos nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nosso trabalho, nosso salário, seja o que for, de saber que não existe lugar melhor para isso. E essa é a verdade. Então nós precisamos resgatar essa perspectiva bíblica acerca dos dias que antecedem a crucificação e pensar que existe ainda algo poderoso e pedagógico para a gente, que faz parte da grande história, que faz parte daquilo que Jesus cumpriu, né? Vai cumprir na próxima semana, de acordo com a história bíblica, mas não é um evento isolado. É uma grande história, com começo, meio e fim. Estamos uma parte dessa história. E agora, diante desse tempo da igreja proclamar Cristo, anunciar o perdão e a salvação que foi conquistada no próximo final de semana, na perspectiva bíblica, só vai faltar uma coisa. É a gente subir para estar nos ares com Cristo. E aí, gente, aí é outro esquema. Amém? Então precisamos recapturar a Páscoa, a perspectiva da libertação, a perspectiva do que Deus, desde o começo, tinha como intenção, desse significado de uma história de Jesus, e culminando nessa grande história bíblica, o qual nós estamos inseridos, nessa missão de Deus de salvar o seu povo, de salvar a sua criação. E essa obra redentora de renovação e restauração, ela está disponível. Ela está no mesmo poder, na mesma autoridade que estava no primeiro século diante de Jesus com o jumentinho e um povo com seus ramos e mantos. E a gente vê então Deus cumprindo o seu propósito. E aí então a gente encerra essa parte ouvindo os fariseus falando, não conseguimos nada. Olha como o mundo todo vai atrás dele. Jesus, ele é diferente de todos os outros. Ele é o único capaz de nos encontrar da forma que nós precisamos. Ele é o único rei que tem autoridade para reivindicar o que ele mesmo sugeriu.
Então, gente, que Jesus seja o rei das nossas vidas. Que Jesus seja o rei das nossas decisões. Que Jesus seja o rei do nosso casamento. Que Jesus seja o rei das nossas vidas como solteiros. Que Jesus seja rei das nossas vidas como um casal de namorado. Que Jesus seja rei das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa escola, seja onde for, seja com quem for. Que Jesus, esse rei que se esvaziou, tomou forma de servo, montou no jumentinho e agora vai morrer na cruz, né? Já morreu e já na semana que vem a gente celebra isso, né? É necessário que façamos o mesmo, que nos esvaziemos, que morramos todos os dias para que Ele possa viver. E que a gente possa dizer isso de verdade. Nós te louvamos nesse caminho que você mesmo abriu e nele derramamos os nossos corações, reconhecendo a soberana vontade de Deus, o governo sobre tudo e sobre todos. Nós não somos dignos e nem merecedores de sermos aceitos, mas nós somos aceitos, nós somos amados e nós somos justificados por Ele. Nos ajude, Senhor, a te honrar e te bendizer nas coisas do ordinário da vida, no dia a dia. Cristo, Filho do Deus vivo, nós te reconhecemos. Imagina a gente declarando isso, gente, com o nosso coração. Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, nós te reconhecemos como o Rei e te abraçamos como Salvador. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.